Uma necessidade que nós temos, até da Constituição, que é coisa assim de regionalizar as coisas, né? De agrupar uma coisa assim que volta nos conceitos de paisagem, né? Tanto é que assim, você coloca assim, nossa, enfim, os biomas brasileiros, Mata Atlântica, Amazônia, Papá, e daí você vai criando sub-regiões, assim, que daí no caso você chama, sei lá, de fitofisionomias, que vai ser a floresta prófila, isso, decíduo, semidecíduo, etc. e tal. Então me vem muito na cabeça a necessidade que a gente tem assim, de regionalizar, agrupar numa região, num grupo, que gera, enfim, um conceito até de paisagem, assim. Não, não é coisa da linguagem, assim, não. Acho que a mata traz uma sensação de pertencimento muito mais que a floresta. Exatamente. Então aí você consegue tomar partido e defesa dela, inclusive, né, na nossa estratégia. Aí eu acho que o plano 3 está colocando, volta na questão da linguagem. Porque, por exemplo, agora você acabou de falar disso, que a Mata Atlântica, ela nos acolhe mais. Casa, conceito casa. Tem casa como um lar, né? Mas você tem uma casa que é uma construção. Detone. Onde você está é uma sede. E a gente trata como? Vai para a casa do André. Então, essa coisa da linguagem, da palavra, que é muito interessante de pensar. Porque você constrói tudo a partir dela. Teve um texto que eu li agora, publicado acho que na nossa, que o Vanderlei Geraldinho traduziu agora no seminário de 2000. É fantástico esse texto. Como nós somos, e eu vou estar falando com Queiroz, eu acho que é muito engraçado para quem costuma ler a Bíblia, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que é uma coisa mais interessante que isso, nós não somos nada mais sem a palavra. Porque ela quem vai traduzir para a gente um monte de coisa. Eles compõem, nós falamos aqui. Voltamos àquele problema, a paisagem do cego, ela pode passar a existir a partir da hora que a gente tem um processo de aprendizado que a gera também. Bom, mas isso não é diferente para nós que estamos enxergando. Há um processo de aprendizado que gera essa paisagem e há uma possibilidade, através do processo de construção de conhecimento acadêmico, que pode ser também sensível, também estético e também científico, há uma possibilidade de ampliação desses significados, da nossa possibilidade de intervir neles. Que eu acho que é essa questão que a educação se coloca o tempo inteiro, a construção do mundo. Mas a construção do mundo não é só uma coisa discursiva, ela é uma coisa que é do ser entre outros seres. Eu estou antecipando o Paulo Freire um pouquinho, que eu também pedi que se lesse. Agora, eu tenho a seguinte questão para colocar para vocês aqui. No caso da paisagem, o meu texto, ou os textos que eu apresentei para vocês, eles não dão conta dessa dimensão ecológica da paisagem. Nem mesmo eles resolvem bem a paisagem enquanto uma construção social, no sentido das estruturas sociais que operam essa construção, embora estejam implicados no texto que eu dou. Nas pesquisas do laboratório, a gente gastou muitos anos tentando resolver aquele problema que a Lena colocou, desse encontro de saberes, ou que você colocou, como que acontece quando eu e você nos encontramos para produzir um conhecimento sobre o recanto. Como que a gente lida com isso dentro da academia? Mas também a gente fez pesquisas que vão no que o Diego estava reclamando. Não, mas espera um pouco, existe uma outra paisagem. Existe uma paisagem que são fluxos de energia, de matéria, essa dimensão toda, que são grandes arranjos possíveis a gente reconhecer e tal, cartografar e assim por diante. Só que essas outras paisagens também são historicamente construídas enquanto saberes, tanto quanto aquela que decorre da impressão mais cotidiana, da impressão mais artística e assim por diante. A gente tende a naturalizar a artística e colocar essas duas em confronto, quando a gente deveria perceber que todas elas são construções sociais de uma longa duração nessa sociedade que a gente está vivendo aqui. E o problema que fica para mim é que muitas vezes a ciência nos propõe que o ou é uma palavra necessária, porque o ou gera cortes. O ou exclui, né? E ao excluir, precisa, torna preciso, né? Mas
No caso da paisagem, sempre que você usar o ou, né, no sentido assim, a paisagem é isso daqui, e algo ficou para fora, né, ela vai reclamar, ela vai escapar na ciência. E eu acho que esse é o valor pelo qual a ciência não abre, mesmo quando você faz a paisagem biogeográfica é assim. Aí o cara chega e fala, não, mas na antropologia é assado. Tudo bem. Para o estudo da paisagem, o E, que gera ambiguidade, que gera inclusão, é fundamental. Entre o isto ou aquilo, a paisagem é isto e ou aquilo, o tempo todo. E aí geram as nossas opções, que a gente ainda tem que construir um conhecimento aqui intencional, não é mais aquele conhecimento que você tem. Como é que eu faço para ir daqui até a Sé? Daniele, como é que eu faço para ir daqui até a Sé? A luz. Não, a Sé. Não, desculpa, vamos fazer uma coisa diferente. Como é que eu faço para ir daqui até o Jardim Ângelo? Alguém tem ideia? Como é que eu faço para ir até o Jardim Ângelo? Eu ia pegar o trem, no trem eu ia até, sei lá, Jurubatuba. Não dá. Faz a baldeação. Beleza, ele está orientado no espaço, você não está. Por quê? Porque ela é de Porto Alegre e chegou agora. Então, existem uns saberes que não são intencionais, e que a gente lança a mão e constrói eles. O conhecimento científico, ele nasce também dessa possibilidade de conhecer, que a gente está falando aqui, só que ele sai da distração e procura se aplicar de uma forma, no caso vai usar o método, para conseguir construir uma intencionalidade. Tá, só isso. Bom,